de nós orarmos, vamos ler a palavra de Deus, que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós continuaremos a nossa série de estudos na primeira carta de Pedro. Estamos no capítulo 2, finalizando aí, leremos a partir do versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 21 a 25. Hoje, Pedro vai nos ensinar uma grande lição da vida cristã. Jesus Cristo é o maior exemplo de submissão que nós podemos ter neste mundo. Então, até aqui nós falamos um pouco, a partir do versículo 11, né? Nós vimos as implicações de eu e você sermos salvos pela fé, ou pela graça mediante a fé. E um dos princípios ou implicações da nossa salvação é que nós nos portamos de maneira digna no mundo, de uma forma cristã na sociedade. E nós somos submissos às autoridades, nós não somos rebeldes e trabalhamos para os nossos senhores, para a glória de Deus, ainda que soframos, por vezes, injustiças. E Pedro vai finalizar aqui essa parte do capítulo 2, mostrando que Cristo é o nosso maior exemplo de alguém que sofreu sem merecer. Diz a palavra de Deus: porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar? Deus, graças te damos pela vida. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado do teu povo que se reúne aqui em Carvalho. Graças te damos, ó Deus, porque temos casa com alimentação, cobertores quentes. Graças te damos, ó Deus, porque sabemos que muitos queriam ter essas bênçãos e não têm. Colocamos diante do Senhor aquelas pessoas que sofreram com deslizamentos e enchentes, especial lá em São Sebastião. Tem misericórdia, ó Deus, daquele povo, das igrejas que ali estão. Ó Deus, que o Senhor envie pessoas misericordiosas, pessoas bondosas, que hão de ajudar aquele povo, Senhor. Fica conosco, ilumina a nossa mente, para que entendamos como que devemos ter Cristo como o maior exemplo de submissão na nossa vida. Pedimos-te essas coisas em nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Cristo, Jesus, o maior exemplo de submissão. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como eu já disse, a partir do versículo 11, nós vimos alguns princípios de andar de forma digna do Evangelho num contexto social. Não é fácil. Você deve saber que um ímpio fazendo impiedades é uma coisa. Um crente cometendo impiedade já é alerta vermelho, né? A ponto de até mesmo os ímpios corrigirem crentes. Quantas vezes você já deve ter visto isso? Muitas vezes, ímpios por vezes dizendo: mas você não é crente? Por que você está agindo assim? Saiba que no momento que você arroga para si o título de cristão, o mundo estará com os olhos dobrados em você. Então você tem um compromisso, e Pedro está dizendo que aquele que diz que foi salvo por Jesus deve viver uma vida com as implicações dessa salvação. Você tem que se comportar diante da sociedade como alguém que não dá vazão às suas paixões carnais. Isso nós vimos nos versículos 11 e 12. Pessoas que sabem que são forasteiros, que são peregrinos. Pessoas que sabem que
sabem que a maior guerra não é contra seres humanos, mas contra a nossa própria carne. Pessoas que têm um exemplar procedimento, versículo 12, em vista dos gentios, para que quando eles vejam vocês, eles glorifiquem a Deus. Aí, a partir do versículo 13 até o versículo 17, nós vimos que este princípio se aplica também ao trato que nós temos com as autoridades, um tema muito atual, onde nós vemos cristãos desrespeitando as autoridades à torta e à direita, né? Parece que nessa enchente que teve, uniu-se, né? Presidente da República, governador de São Paulo e o prefeito da região ali. Eu achei interessante isso, porque mostra, irmãos, período de eleição, a gente tem que ter isso em perspectiva. Tem um momento de começar e um momento de acabar. Acabou, as pessoas foram eleitas para os seus postos, acabou. Estamos no barco chamado Brasil. Se esse barco afundar, afundamos todos nós. Então, nesse momento, a gente tem que entender qual é o modo que eu trato com respeito ao presidente da República, ainda que eu não tenha votado nele. Governador, deputados, vereadores, prefeitos e assim por diante. Então, Pedro ele mostrou para nós aqui que autoridades são dadas por Deus. E por isso elas são dignas de nosso respeito, desde que não confrontem com a palavra do Senhor. Isso nós vimos nos versículos 13 a 17. Por isso que nós devemos tratar todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Depois, dos versos 18 a 20, nós vimos um pouquinho do modo como nós devemos servir e respeitar os nossos senhores segundo a carne. Aqueles que são os nossos chefes, patrões, ou pessoas que estão acima de nós em algum determinado momento da vida, seja momento de trabalho, familiar ou eclesiástico. Há pessoas que são superiores a outras em função, porque se assim não existir, estaremos numa tremenda bagunça. Então, nós devemos respeitar as hierarquias, porque nós sabemos que Deus, o nosso Deus é o Deus de organização, e nós devemos zelar por isso. Hoje, então, nós veremos um pouquinho, pegando ainda o fio condutor da nossa última palavra, na última quarta. Olha, o que Pedro estava falando aqui? Quando eu sofro de forma injusta, qual deve ser a minha reação? Reagir de forma pecaminosa ou entregar nas mãos de Deus e aguardar nele? Nós vimos que é a segunda opção. É muito tentador eu e você reagirmos de forma pecaminosa às injustiças sofridas. E Pedro, ele reforçou que nós devemos suportar todas as coisas com paciência, porque assim nós estaremos dando glória a Deus. E hoje ele vai mostrar para nós que Jesus é um maior exemplo disso. Se não vejamos, em primeiro lugar, o sofrimento de Jesus Cristo, verso 21. Porquanto, um outro argumento ele vai sacar agora, para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pedro, é bem interessante a forma didática que Pedro trabalha aqui. Ele está, versículos 18 a 20, ele está falando de servos que estão sofrendo injustiça. Então ele está dizendo, olha, quando você sofrer injustiça, lembre-se que Cristo sofreu também por você. Então, aqui Pedro já mostra uma certa habilidade e instrutiva para nós. O nosso sofrimento nunca será maior do que o do Senhor Jesus Cristo. Isso é fato. E ele, quando ele pega essa argumentação para nos mostrar exatamente isso. Se Jesus, ele merecia sofrer o que sofreu? Quantas pessoas Jesus já falou mal? De quantas? Fala para mim. Quantas fofocas Jesus já fez? Jesus já levantou a mão para alguém? Levantou a mão? Jamais. Nunca levantou a mão para alguém. Às vezes a gente assiste os filmes, parece que Jesus pegou aquele chicote e deu nas pessoas, né?
no momento do templo, mas o texto não diz isso. Ele só espantou os animais que ali estavam, provavelmente para troca, mercadoria, essas coisas. Jesus jamais levantou a mão para um ser humano, o homem mais manso de toda a terra. Então, Jesus, sendo santo, o que ele era, nunca cometeu mal a ninguém, sofreu todas aquelas coisas. Nós, que cometemos coisas por vezes atrozes, coisas cruéis, achamos um problemão quando sofremos isso aqui na vida cristã. Então, é de se pensar, se Jesus resistiu de forma pacífica, não merecendo nada, como que eu e você devemos resistir à dor e ao sofrimento, merecendo o inferno? Aí que está. Qual o maior problema quando você vê uma pessoa em crise de fé? É porque ela tem uma expectativa errada da realidade. Isso aqui, irmãos, pode ajudar muito vocês na vida cristã. Cuidado com falsas expectativas da vida. Veja, estou vendo ali a filha do Eleilson, linda demais. É sonho de todos nós termos, pelo menos meu que não tenho filho. Você tem, Luiz? Fernando, você tem filho? Não? Então, eu e o Luiz temos sonhos de ter filhos aí, eu imagino, né? O Wesley também não tem filho? Escondido? Só o Ed. Olha só, que coisa. Filhos, por exemplo. Filhos é algo magnífico. Magnífico. Eu quero ter pelo menos uns 4, 5, por aí. Vocês têm quantos? 10? Uns 10 por aí, né? 4, né? Tá certo. Eu queria ter uns 4, 5 por aí, tá bom. Mas veja, irmãos, é bom e salutar que nós tenhamos filhos que venham com saúde, certo? Mas a Bíblia promete isso em algum lugar? Não promete. Olha só o que eu quero dizer. Como que acontece uma crise de fé? Quando você cria falsas expectativas daquilo que Deus nunca prometeu. Quando vem com saúde, louvado seja Deus. Deus, graças te dou por isso. Mas se não vier um dia, um filho, você tem que entender que Deus nunca prometeu que viria. Entende? Porque se você se apegar muito ao fato que, não, se é de Deus, tem que vir com saúde, quando não vier, você vai rejeitar. E, meus, isso é triste. Eu já lidei com pessoas assim. Já vi um pai que se divorciou. Não sei se pode ser chamado de pai, né? Mas pelo menos de genitor. Ele disse: o meu filho veio com defeito, porque nasceu com um problema, né? E se separou da mulher. Então, por quê? Ele tinha uma falsa expectativa de coisas que Deus nunca prometeu. E a vida cristã é exatamente isso. A maioria das nossas crises de fé, elas advêm de expectativas falsas. Por exemplo, quem disse que ao encontrar uma pessoa para se casar, você vai encontrar uma pessoa que não tenha problemas? Quem disse isso? Que a pessoa tem que ser exatamente como você imaginou? Não existe isso. Pessoas são pecaminosas, são pecadoras e que têm atitudes pecaminosas. Se você não entender isso, você vai começar a criar fantasias na sua cabeça e vai pedir para a sua religião ou para o Deus que você serve ratificar. E não funciona. Então, o sofrimento na vida cristã, ele nos traz para essa quebra de expectativa que nós devemos ter, né? Quebrar essas expectativas que não advêm da Bíblia. E Pedro, ele usa da vida de Jesus exatamente para isso. Veja, Jesus Cristo era o homem, sempre foi o Deus homem perfeito, sem pecado, e sofreu. A pergunta é: e você espera o que da vida? Mar de rosa? Né? Alguns textos que eu separei aqui para nós lermos posteriormente. Então, olha, vou pedir para Berê. Berê, lê para nós João 15, 20. E eu vou pedir para o presbítero Carlos Mar ler Filipenses 1, 29. Para a gente entender a força do argumento de Pedro aqui sobre o sofrimento de Jesus.
João 15, 20. O que diz aí, Berê? Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Perfeito. Presbítero? 29. Isso. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Bom, então saiba. Se perseguir o nosso Redentor, nós somos seus discípulos, haverá perseguição para mim e para você. Tá? E a graça que nos foi concedida foi qual graça? Agora a pergunta que eu tenho que fazer para vocês: qual é a graça de padecer como Cristo? Me ajuda aí, gente. Por que que Paulo diz isso de graça? Onde a gente pode encontrar graça em seguir o exemplo de Cristo? Uhum. Ok. Aí como que a gente pode encontrar ânimo nas tribulações, né? Como que a gente pode dizer hoje, chegar para a igreja e falar: irmãos, sofram, e o sofrimento trará alegria para vocês? É interessante isso. Eu acredito que a força do argumento aqui, meus queridos irmãos, está mais ligada ao exemplo. O texto de Pedro, voltando lá, vai dizer o seguinte: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Qual foi o exemplo de Cristo? Aí a gente retoma o que a gente falou na quarta-feira. O exemplo de alguém que sofreu de forma injusta, mas não retribuiu o mal com o mal. Tá? É isso que é legal. É saber que é possível seres pecadores como eu e vocês, passarmos por injustiças, por sofrimentos desse mundo, seja de nível, como eu disse, do Estado para conosco, da igreja por vezes, alguma liderança, pode acontecer, não há igreja perfeita, ambiente familiar, você ser perseguido, zombado. É possível você passar por todas essas coisas, mas de uma forma santa. Perfeito. Se a gente não tem esse conhecimento, a gente pensa que tem coisa errada comigo, né? Mas aí você lembra do que Cristo ensinou, fica mais fácil, né? Exatamente. E a palavra aqui, exemplo, está ligado a isso, Berê? É a ideia de caderno de caligrafia. Interessante, é literalmente assim, mas só que na tradução colocaram o exemplo, né? É literalmente caderno de caligrafia, como se Jesus tivesse colocado a forma e nós fomos lá, ó, beleza, tem que passar assim, assim e assim. Passo a passo, paciência. Lembre-se, Jesus é aquele que, como o texto vai dizer, né? Quando era ultrajado, não ultrajava. Então, como que a gente pode encontrar felicidade nisso? A felicidade de saber que eu nunca vou ter uma desculpa para pecar. Porque Jesus me deu o exemplo que é possível. E eu faço isso não porque eu sou forte, mas por conta da doutrina da união com Cristo. Eu estou unido a Cristo. Então é possível passar por toda sorte de sofrimento, ainda que não no nível de Jesus Cristo, porque o nível de sofrimento de Jesus Cristo está acima de qualquer um, né? Como o João Calvino disse, na cruz Jesus experimentou o próprio inferno do seu povo. Então, a gente não vai chegar no nível de sofrimento de Jesus. Mas o modus operandi, a gente pode passar calúnia, difamação, né? Mentira, até espancamento. Berê? Achei legal aqui que nesse seguir os seus passos Perfeito. e da forma como você falou no caderno de caligrafia, eu me lembrei que quando a gente aprendeu a fazer caligrafia, vinha pontilhado. Exatamente. Tem tudo a ver, né? Exatamente. Jesus deixa pontilhado para a gente seguir, né? E olha que legal. Não sei quem aqui trabalha na rede pública, minha mãe é professora. Ela disse que não existe mais esse negócio de caderno de caligrafia.
Não pode falar para a criança que ela escreve de uma forma feia. Você acredita nisso? Não existe mais. Tem que deixar tipo ela, sabe, livre. Isso é horrível, né? Horrível, porque não tem modelo. Sem modelo você não aprende. Imagina a vida cristã. E eu acho que isso acaba aqui sendo importado para a vida religiosa também. Há muitas igrejas que não falam mais sobre pecado, há igrejas que não falam mais sobre santidade. Olha, quem sou eu? Quem é o conselho dessa igreja para dizer como que você vai se portar com o seu namorado, ou com a sua namorada, ou no seu casamento? Nós estamos aqui, se você pedir uma ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Mas se você não pedir, quem somos nós? Irmãos, não existe isso não. Nós veremos que Jesus, ele é o nosso pastor e bispo, o presbítero, né, da nossa alma. É aquele que nos supervisiona. E aqui, Cristo, o governador supremo da igreja, estabeleceu líderes para nos pastorear, no modo como nós vivemos. Então, porque se você não tem um modelo, se não tem uma pessoa para pegar sua mãozinha e às vezes ir lá e fazer, vai sair errado. É óbvio, meus irmãos, processo de ensino implica em erro. Ninguém está dizendo que vocês vão sair daqui, que nós vamos sair daqui perfeitos. Não, nós temos o modelo. Nossa aula de hoje vai falar isso. O modelo é Cristo. Tá? Ao seguir os passos de Jesus, nós vamos por veredas estranhas por vezes. Mas o modelo sempre tem que estar à vista. Sempre, sempre. E o nosso papel aqui, domingo após domingo, quarta após quarta, semana após semana, é trazer este modelo de vida. Essa nova vida que há em Cristo Jesus, para vivermos segundo os seus passos. É a vida cristã. Se fosse resumir, o que é ser cristão? Seguir os passos de Cristo, em novidade de vida, no poder do Espírito. Mas como eu faço isso? Mediante a palavra que Ele nos deixou, né? Por aí. E é isso que ele vai falar em segundo lugar. Se ele fala no sofrimento em primeiro lugar, ele vai falar do exemplo deixado por Cristo. Verso 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, ou falsidade, né? Falsidade alguma se achou em sua boca. Então, Jesus aqui, ele é retratado como alguém que nunca pecou. Você lembra o ladrão crucificado à direita de Jesus? Este nem o mal fez. Não é isso que ele diz lá em Lucas 23, 41. E aqui, olhando para a vida de Jesus, eu queria que vocês pensassem o seguinte: o homem, ele é fruto do meio em que ele está? Sim ou não? Uma criança que nasce ao redor da criminalidade, ela tem mais chance de ser criminosa? Sim ou não? E a pessoa que nasce em berço de ouro? Qual é a chance de ela ser uma criminosa? A mesma? Verdade. Independentemente da... Ok. Tem uma discussão da psicologia seguinte. Como que é? As circunstâncias e os meios determinam quem eu sou? Por exemplo, se eu tivesse pais diferentes, vivesse um bairro diferente, escola diferente, será que de alguma forma não seria, eu não me encaminharia para um outro lugar, para uma outra realidade? É difícil dizer. Como o presbítero bem falou, todos nós temos a tendência ao pecado, né? E eu conheci, irmãos, não sei vocês, pessoas que nasceram em berço de ouro, mas começaram a roubar, só por emoção. Você acredita? Como que... Gente, era uma coisa de louco, mas tudo bem. A questão toda que a gente aprende com a Bíblia e quando ela mostra a natureza humana é a seguinte: muitas coisas nos influenciam. E olha, não se engane, influencia, viu? Amizade, família, mas nada determina o que você é.
daqueles dois que foram crucificados com Jesus, né? Uhum. Os três, digamos os três, o Jesus também, Ok. aquele dia, mas os dois ali estavam nas mesmas condições. E eles iriam ser Esse é o mortos ponto. ali, estavam ali já pregados na cruz para morrer. Mas um deles reconheceu o seu pecado, reconheceu que aquele que estava no meio ali era o Salvador, e o outro não reconheceu. Eles não estavam na mesma circunstância, do mesmo Perfeito. jeito ali? Perfeito. Então, não é porque uma pessoa nasce num lar onde os pais não são Estruturado. criminosos que ele também será criminoso. Eu não creio dessa maneira. Verdade, verdade. Compartilha. É porque o homem não é uma ciência exata, né? Se fosse, seria assim: coloque num berço de ouro, vai nascer, vai. Não funciona assim. Não andou no caminho dos Exatamente. seus pais, Exatamente. tanto pro bem quanto pro mal, né? Exatamente. Quando a gente Deus nos trata como indivíduos, né? Como indivíduos, isso é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele conviveu com muitos pecadores. Lembre-se, irmãos, Jesus foi o único sem pecado. Mas a convivência dele com os outros não influenciou de forma que ele se tornou um pecador. Tá? E aqui, por que Jesus não foi pecador? Porque ele tinha um poder a mais? Jesus era homem de verdade, irmãos. 100% homem. Ele era humano mesmo. Ele tinha todas as condições de pecar. Graças a Deus, né, ele não pecou, santo e sempre foi santo. E nos mostrou que é possível você não ser influenciado a ponto de você pecar por conta de outras pessoas. Então, embora nós não tenhamos condições de imitar a Cristo Jesus no seu sentido pleno, porque nós somos pecadores, devemos seguir as suas pegadas de uma vida santa, mesmo sendo vítimas de profundas injustiças. E o ponto aqui é este: Jesus, mesmo sofrendo injustamente, não retribuiu mal com o mal. Isso é o exemplo que ele nos deixou. Em seguida, ele vai mostrar a reação de Jesus. Então, ele falou do sofrimento, do exemplo e da reação de Jesus, a reação transcendente de Cristo, verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Veja, os principais sacerdotes e anciãos acusaram Jesus de muitas coisas, mas ele não os retrucou. Sofreu sem murmuração, conforme Mateus. Vamos ler Mateus 27? Abra Mateus 27. O que diz Mateus 27 a partir do verso 34? Vou pedir para o Edson ler. Mateus 27, a partir do verso 34 até o 44. Mateus 27, 34 a 44. Você lê para nós? 27, Capítulo 27, 34 e 44. Olha a cena. 34 a 44. Versículo 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemaram dele, meneando a cabeça e dizendo: Oh, tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele.
confiou em Deus, pois venha lembrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios dirigidos a mim os ladrões e haviam crucificado. Interessante, né? Só nesse texto. Isso que o presbítero Paulo leu, é um texto longo, você pode ver várias formas de zombaria, de humilhação, né? Várias. A ideia é: Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Impropérios. Então, veja que Jesus sofreu. Isso aqui é só uma pequena demonstração de quanto ele sofreu, mas o texto não diz que ele xingou nenhum deles. Esse é o ponto. Ele não retrucou. Exatamente. Jesus, ele não cometeu nenhum pecado e ele tinha a mesma essência de Adão antes de pecar, como Ok. um homem sem pecado. Isso, Adão não conseguiu. exatamente. Jesus poderia não ter conseguido? Poderia não também? ter ficou todo. É que assim, por ser homem, Ele poderia pecar. Porque se ele não pudesse pecar, o teste não seria teste. Não seria teste. Então, quando Jesus ele vai para o deserto e passa por tudo aquilo, Satanás oferece para ele aquelas iguarias, é porque ele poderia aceitar. Jesus Cristo, como hoje e eternamente, é homem. Completamente homem. Então, ele poderia cair, mas não caiu. Digamos assim, pegar a parte mais fragilizada. Você foi deserto. Ele estava 40 dias com fome. O exatamente. que o diabo ofereceu para ele? Para isso. Não ofereceu um carro para ele, ofereceu para ele pão, né? Forma, né? Então, pegou na parte onde ele estava mais necessitado ali, que era de alimento físico, não é isso? Pois é. Satanás, assim, viu, é um ser. Ele tem sido meu assunto de monografia, né? Assim, como eu quis falar de alguma coisa que os colegas não trataram até hoje, lá no JMC, aí eu estava nas férias, fazendo devocional em família em Jó. E eu fiquei percebendo como que Satanás é uma criatura astuta. Enganam-se aqueles que pensam que Satanás é burro. Satanás não é burro não, viu? E realmente, ele soube, a tentação de Jesus foi uma tentação de verdade mesmo. É muito profunda aquela tentação. Então, as coisas que ele oferece e o momento que ele oferece. Foi depois dos 40 dias, teve fome. Aí Satanás aparece. E ele foi pessoalmente da mesma forma que ele tinha ido pessoalmente com Adão e Eva. Né? A diferença gritante. No jardim, Adão falha. No deserto, Cristo triunfa. Então, é bem interessante como Cristo envergonha Satanás e seus demônios. Mas, voltando para o nosso ponto, Jesus Cristo, ele tinha todo o poder de dizimar todas aquelas pessoas. Mas ele não retribuiu. Não retribuiu. Nos deixando um grande exemplo de como nós devemos reagir àqueles que nos ferem por conta da nossa fé. Jesus é aquele que tinha o poder de mandar legiões de anjos para matar todos os seus inimigos, mas assim não fez. Assim não fez. Porque ele, como a Berebe disse, ele tinha um propósito muito maior em frente, a saber, morrer pelos nossos pecados. Então, a reação transcendente de Jesus serve de estímulo para o povo de Deus que está sendo perseguido e ameaçado no mundo. Um escritor chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte: a grosseria, a crueldade e a injustiça dos inimigos não justificam que os cristãos injuriem os seus inimigos e se vinguem deles. Ou seja, a gente não pode reagir da mesma medida que nós somos atacados. E é isso que a gente tem visto nos dias de hoje. O lado A ataca a igreja e a gente vai atacar no mesmo nível lá embaixo, né? Porque é sempre essas discussões, debates políticos, sempre é lá embaixo. E a gente não. Por isso que o reverendo Roberto Brasileiro,
presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, no culto de abertura do seminário JMC, ele disse que ele foi xingado e perseguido nos últimos meses. Eu não sabia disso. Ele disse que as pessoas tacavam coisas na casa dele, bilhetes de ameaças e assim por diante. Por quê? Porque a presbiteriana do Brasil não se posicionou a favor de nenhum político. Aí ficou aquela ideia de isentões, né? Mas, irmãos, não é o nosso papel. Como a gente tem dito, não é o nosso papel. Então qual vai ser o papel da IPB agora que nós estamos sendo atacados? Nenhum, continuar pregando o evangelho. As acusações sempre virão. As perseguições sempre virão. Mas cabe a nós mantermos firmes a nossa fé e esperança no Redentor Jesus Cristo e não nos misturarmos ou não contra-atacarmos de uma forma pecaminosa. Por penúltimo lugar, irmãos, verso 24, ele vai nos mostrar a morte de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Olha que legal, ele vai mostrar que Cristo, ele teve um propósito à sua morte. Cristo não foi um mártir da igreja, tá? Por isso que a gente não pode cantar aquela música, ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Não, ele não veio para ser mártir da paz. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele não veio para fazer uma boa ação, né, simplesmente, mas para pagar os nossos pecados. Então, o ponto de Pedro aqui é que Jesus teve um propósito. Ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados para que vivamos para a justiça. Olha que coisa simples, fácil de entender. Cristo não me salva para permanecer no pecado, mas ele me salva para viver uma outra vida. Não mais na lama, mas fora da lama. Então, é aquilo, né? Muitos hoje querem Jesus como Salvador, mas poucos querem Ele como Senhor. E deixa eu te contar, se você não tem Ele como Senhor da sua vida, que vai moldar as suas ações, atitudes e como você vive neste mundo, você também não o tem como Salvador. É o combo. Ele é o meu Senhor e Salvador. Ele me tira do pecado e como Senhor me mostra como eu devo viver neste mundo. Ou eu tenho os dois, ou não tenho nenhum. Pedro está mostrando que por meio das feridas de Cristo, nós fomos sarados. E a pergunta é, o que significa esses sarados aqui? Exatamente. Olha que importante ter essa interpretação. Se você interpreta isso aqui como literal, né? Opa, se eu vim para Cristo e não tenho mais doença, você já arruma um problemão. Na Bíblia, e aqui Pedro está usando a linguagem de Isaías 53, nas suas chagas, pelas suas feridas fomos sarados, Isaías retrata o pecado como doença mesmo, como o presbítero disse. Então, o pecado é uma ferida incurável, o ser humano não pode curar, é um câncer espiritual. A tendência é nos levar para baixo mesmo. O pecado, irmãos, não tratado, ele acaba num destino eterno que é o inferno. Exatamente, não tem. Do Spurgeon, Precioso sangue? como ele era doente, né? Ele tinha muitas enfermidades Sim. no seu corpo e eram Várias, né? Spurgeon é a gota, né? Porque a gente chama de gota, né? Spurgeon era uma pessoa extremamente Doente, não só doente, mas um pouco até atormentada na cabeça. Teve uma vez que... Isso que é ruim, né? Às vezes o sucesso de um é a tristeza de outros, né? Spurgeon fazia tanto sucesso na Inglaterra que pessoas que tinham inveja dele chegaram num culto, tinha muitas pessoas, 2.000 pessoas no tabernáculo metropolitano, gritaram, fogo, incêndio! E as pessoas foram se atropelando, né? Morreram algumas pessoas e isso machucou muito Spurgeon. Porque ele pensou assim, as pessoas para me atacar gritaram incêndio, fictício, né? E pessoas morreram. Ele levou isso para o túmulo. Não se perdoava. Ele achava que ele tinha uma culpa envolvida. Então, Spurgeon sofreu muito mesmo.
E a frase dele, é dele a frase que diz o seguinte: se o seu mestre usou uma coroa de espinhos, você quer usar uma coroa de louros? É de se pensar, né? É de se pensar. E é isso, irmãos. Por fim, nós vemos aqui no versículo 25 o cuidado pastoral que nós temos do nosso mestre. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Palavras ricas, né? Tanto é que estão em maiúsculas aí para mim e para você. Pastor e bispo. A ideia é que todo ser humano, longe de Cristo, estava desgarrado. Você não sabia viver. Era como se nós fôssemos animais selvagens. Batia qualquer... vinha para cá e já revidava da mesma moeda, da mesma forma, às vezes até pior. Pisava no meu pé, eu já dava um soco. Normalmente é assim, né? O mundo aí fora. Mas Pedro está dizendo, olha, vocês eram como animais e agora vocês foram trazidos para o aprisco do bom pastor. E ele é pastor e bispo. O pastor é aquele que alimenta. O bispo é aquele que supervisiona, aquele que cuida. Daí que vem a palavra presbítero. É a mesma palavra, bispo e presbítero. Então, a ideia é que, longe de Cristo, nós éramos animais irracionais. Em Cristo, nós agora somos ovelhas do seu pastoreio. Presbítero? Ovelhas desgarradas, né? Lá de onde eu vim, da roça, a gente não tinha, digamos assim, criar ovelhas, mas é por causa de geral. Mas mesmo um bezerro, quando ele está fora da manada, ele está completamente perdido. Perdido, né? Se você não for lá e trazer, né, se não for trazer ele junto do rebanho, do resto, ele morre por ali, ele se perde, o animal ataca ele. A ovelha é mais frágil ainda, porque ela depende do pastor mesmo ali, ela é muito carente do pastor. E a ovelha é um animal que é o seguinte, se ela é muito cheia de fechada, ela não consegue sair por causa da lama. Pegou ali no espinho já era. Pegou o garrancho, pegou na lã dela ali, ela não consegue desagarrar, desprender. Então precisa, na verdade, ir atrás. Agora entre nós aqui. A água tem que estar parada para ela beber. Tá brincando? Ela morre de sede no legal. Ela bebe água paradinha. Água parada de porque às vezes você passa num lugar onde os tipos de animais, ele toma água, a água está correndo assim, protegida, ela tem água bem paradinha, porque ela é muito sensível. Águas tranquilas, ó. Salve de verdade. Já parou pra pensar que a ovelha não é um animal muito inteligente? Ela é muito sensível. Não é? Ela vai, ela segue. Qualquer pessoa que for assim, ela segue, né? Interessante. E a Bíblia Nos retrata exatamente como ovelhas, né? Alguma razão tem, né? E eu tenho experimentado isso, viu? Vou dar um exemplo. O reverendo Edivaldo, ele foi auxiliar aqui por algum tempo. Foi um período curto. Mas eu lembro-me de que ele deu aqui estudos de Apocalipse. Lembra? Nossa, foi muito bom. Você lembra, né, Lilson? Muito bom. Nossa, quarta após quarta ele dando Apocalipse aqui. Nossa, muito bom. Passado um ano, eu recebi a seguinte mensagem. Olha que legal. Graças a Deus nós temos estudado Apocalipse. Olha aqui que já está começando a acontecer. O chip da besta do tamanho de um grão de arroz já está saindo por aí. Tomemos cuidado, porque como o pastor disse, né? A gente tem que tomar cuidado com a marca da besta. Rapaz, e é interessante que ele se matou de falar aqui que aquilo não é literal, mas é uma marca espiritual. A pessoa veio, assistiu às aulas, saiu, pegou o negócio no Google, que a marca é do tamanho de um arroz, que a China já está colocando, e ela acreditou. Não é? É isso que eu penso. Nosso trabalho aqui, tarefa como líderes, pregadores, professores, irmãos em Cristo, é sempre admoestar uns aos outros. Por quê? Qualquer coisinha você vai embora. Pode estudar teologia reformada aqui e tal, mas tem irmãos que são essas ovelhas mesmo, que se você não tomar cuidado e for atento, só vai e não volta. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que nós lemos, né?
E por isso que a gente precisa de cada vez mais líderes de sociedades internas, diáconos, presbíteros, atentos à vida do rebanho. Porque só o pastor sozinho não dá conta não, viu, irmãos? Não, é impossível. Nessas garagens por aí, tudo era boteco, né? Era o boteco mesmo, bebida. Agora, cada garagem que você vê é uma igrejinha. E ele falou assim, vai saber que tipo de, né? O que está sendo pregado ali. Exatamente. Então aí tomar cuidado com isso. Exatamente isso aí. Entendeu? Ixi, ele lembrou mais. Várias histórias aí, uma profetisa que, nossa, ele plantou, não sei se ele plantou, reformou uma igreja, ficou uma mega igreja lá em Maringá. Uma mulher começou a profetizar, revelar sonho, ter visão, acabou com a igreja, dividiu a igreja. Tem que tomar muito cuidado, realmente. Por isso que essas coisas tem que matar na raiz. Olha, irmãos, eu vi que você postou isso aqui, o que está acontecendo? Ainda crê em Deus? Tem que puxar a orelha, porque senão, irmãos, somos todos ovelhas. Mas, em última análise, graças a Deus, porque nós somos cuidados, né? Pelo bispo e pastor das nossas almas, Jesus Cristo. E aqui nós terminamos o capítulo 2 de 1 de Pedro, onde nós vimos que Cristo é o nosso maior exemplo de submissão, aquele que foi ultrajado, mas não revidou com traje. A seguir, nós vamos estudar na próxima quarta, capítulo 3 de 1 de Pedro, a partir do verso 1 até o verso 7. Vamos falar um pouquinho de vida de casado. Então, você que é casado, venha. E você que pretende ser, também venha. Para ajudar um pouquinho. Como Pedro vai mostrar essa submissão na família. É isso, meus irmãos. Alguma questão, alguma pergunta? Tranquilo, né? Hoje foi sem dor. Vamos orar então, agradecer a Deus. Vou pedir para Eleilson vir à frente e orar por nós. Nosso diácono Eleilson, firme e forte aí. Ore por nós, irmão. Santo Deus, bondoso Pai, te bendizemos e te agradecemos, Deus, por cuidar de nós, por nos dar a vida, ó Deus, e termos a oportunidade de estarmos aqui na tua casa para estudarmos e aprendermos mais de ti, Senhor. Pai, nos ajuda a sermos cristãos verdadeiros, que entendem a tua palavra, que vivem o teu evangelho, que não pecam, ó Deus, e que ajudam as pessoas, ó Deus, que são luz, que sejamos sal, ó Deus, na vida das pessoas. Que o Senhor nos capacite a sermos melhores a cada dia, a fazermos a Tua vontade, a vivermos o Teu Evangelho, ó Deus, de uma forma correta, digna. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia nos espelhar em Jesus Cristo e termos uma vida de santidade diante de todas as pessoas e diante de Ti, ó Deus. Nos ajuda a viver, nos ajuda a buscar, ó Deus, mais e mais da Tua presença, Deus. A capacita cada um de nós e, em nome de Jesus, nos leva agora em paz para os nossos lares. É o que nós pedimos, agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos, que Deus abençoe e até quarta que vem, permitindo Deus.